Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 8 de fevereiro, celebramos Santa Josefina Baquita. Nossa santa de hoje nasceu no Sudão, no nordeste da África, no ano de 1869. Ela, ainda criança, foi raptada, o que infelizmente é muito comum e já era nessa época. Quando uma tribo africana conquista ou vence a outra, aquela tribo que foi vencida acaba se tornando escrava da vencedora. Isso foi o que aconteceu com Josefina Baquita. Ela foi raptada depois de uma situação como essa e foi um momento muito traumático, porque ela, ainda criança, foi colocada numa cabana escura durante um mês, sem contato com o dia, com a luz do sol, com pessoas. Ela ficou realmente traumatizada com isso, tanto que ela simplesmente esqueceu qual era o nome dela, o nome que a sua família tinha lhe dado. Ela, depois de um mês ali na cabana, foi comprada uma primeira vez, e depois dessa primeira vez, mais outras 5 vezes, ela foi vendida e comprada por alguém como escrava. E ela, sempre que era comprada por alguém, ela era marcada na pele, ela sofria torturas, era muito humilhada, muito desprezada, que era uma coisa típica dos escravos naquele contexto. E o momento em que ela mais sofreu foi quando ela foi comprada por um general para ser uma espécie de empregada da esposa desse general. E esse general costumava bater muito nela, espancá-la, chicoteá-la, e deixou no corpo dela 144 cortes de navalha que marcaram o corpo dela para sempre. Ele era muito bruto. Ela depois, já adulta, chegou a dizer que tem certeza de que não morreu por milagre. Ela dizia, inclusive, nos seus testemunhos, que ela, ainda criança, depois adolescente, ela tinha um sentimento muito claro de que havia uma intervenção de algum ser superior para que algo mais grave não acontecesse com ela, como a morte. E depois, discernindo já adulta, ela percebeu que se tratava de Nossa Senhora, que cuidava dela com amor muito especial. Nossa Senhora foi muito marcante realmente na vida dela. A última pessoa que a comprou durante esse período muito difícil na vida dela foi um cônsul da Itália que vivia no Sudão. Então ela passou a trabalhar para esse cônsul, para a família dele, até que esse cônsul decidiu voltar para a Itália. E nessa viagem de volta da África para a Itália, esse cônsul italiano passou a conviver com um casal de amigos italianos, e durante essa viagem, Baquita, que era o nome que ela tinha recebido dos mercadores de escravos. Baquita significa afortunada ou sortuda. Era uma ironia que tinham feito com ela. Ela, que era uma escrava, sem família, sem nada, foi uma ironia dizer que ela era afortunada ou sortuda. Mas, de qualquer forma, ela não lembrava do seu nome original e passou a ser chamada de fato de Baquita. Baquita, ao longo dessa viagem para a Itália, se aproximou muito desse casal amigo do cônsul italiano, especialmente da esposa, da mulher que compõe esse casal. E essa mulher gostou muito dela, então o cônsul italiano percebeu essa proximidade e decidiu, de certo modo, dar Baquita para esse casal. Esse casal ficou muito agradecido, porque de fato gostou muito dela. Então ela foi junto com esse casal para a cidade de Veneza, onde eles moravam. E ali ela foi tratada quase que como uma filha por esse casal que gostava muito dela. Depois esse casal acabou tendo uma filhinha. Baquita passou a trabalhar como babá dessa filhinha, se tornou muito amiga dela, muito próxima. Até que depois de alguns anos, por questão de negócios, esse casal teve que voltar para a África para resolver algumas questões. E até que eles retornassem para a Itália, eles decidiram deixar a filha biológica e Baquita num convento, que era do Instituto de Santa Madalena de Canossa, ou as Irmãs Canossianas, que ficava na cidade italiana de Schio. Então, as duas ficaram lá, e isso aí mudou completamente a vida de Baquita. Ela, a partir do contato com as irmãs, teve contato com o Evangelho,
conheceu Jesus Cristo, conheceu Nossa Senhora e passou a cultivar uma vida de piedade muito intensa, muito ardorosa. De fato, ela foi se convertendo ao cristianismo de uma forma muito natural. Quando o casal italiano voltou para a Itália, Bakhita pediu a eles que permitissem que ela continuasse no convento, porque ela queria se tornar uma freira, uma religiosa. Esse casal consentiu e ela permaneceu ali, fez o seu processo catecumenal e foi batizada já com 21 anos de idade. Logo em seguida começou o seu processo formativo para ser uma religiosa canossiana, e isso aconteceu, ela professou os votos no dia 8 de dezembro de 1896. Ela costumava chamar a Deus Nosso Senhor de o meu patrão, uma forma carinhosa. Ela que já tinha tido tantos patrões cruéis ao longo da vida, ela conheceu um Senhor, um patrão agora que era bondoso, que era misericordioso, que queria o bem dela, que queria salvação para ela. Então ela viu em Deus um Pai verdadeiro, que ela de fato conheceu, teve contato, e um Senhor que ela se alegrava em servir. E depois de professar os votos, ela ainda viveu mais de 50 anos a vida consagrada religiosa naquele mesmo convento de Schio, onde ela assumiu várias funções sempre muito simples. Trabalhou na cozinha, fazendo bordados, e se destacou muito o tempo em que ela serviu como porteira desse convento, porque como porteira ela tinha muito contato com as pessoas de fora, principalmente pessoas enfermas, mendigos, pessoas pobres em geral que iam pedir ajuda, crianças que vinham lá também pedir algum tipo de ajuda, e ela era muito carinhosa com cada pessoa, fazia tudo para ajudar, dava atenção, rezava por cada pessoa. As pessoas aos poucos passaram a admirá-la cada vez mais e ir ao encontro dela para pedir oração, para conversar, para se aconselhar. Características, virtudes que a marcavam eram a humildade, uma grande simplicidade e uma profunda alegria. Ela costumava sempre andar com um sorriso muito bonito no rosto. Isso chamava muito a atenção de todos, inclusive das irmãs, das suas companheiras de convento, que a apelidaram de Irmã Morena. Depois, os fiéis em geral passaram a chamá-la dessa forma. Era Irmã Morena. Aliás, ela, nessa época, já tinha o nome de Josefina. Josefina foi o nome que ela escolheu depois de ser batizada, como uma referência à devoção que ela tinha a São José. E a Irmã Morena sempre foi uma grande luz ali dentro do convento, sempre foi uma grande fonte de inspiração para as outras religiosas. Para elas, por exemplo, ela dizia: sede boas, amem a Deus, rezai por aqueles que não o conhecem, se soubesseis que grande graça é conhecer a Deus. Ela de fato tinha esse ardor no coração, fazer com que Jesus Cristo fosse conhecido, fosse amado. Ela fazia isso em todas as ocasiões que apareciam, especialmente por meio da alegria, por meio do sorriso, e isso era um testemunho muito eficaz vindo de alguém que foi escravizada durante tanto tempo, que foi afastada da família ainda criança, que foi torturada tantas vezes, humilhada, maltratada. Ela carregava um sorriso, fruto de alguém que tinha encontrado o Cristo ressuscitado, que tinha experimentado a ressurreição. Esse testemunho da alegria de Bakhita era uma coisa que tocava o coração das pessoas. Era uma religiosa que, apesar de todo o sofrimento que ela já tinha tido na vida, ela não carregava mágoa, não carregava ressentimento. Pelo contrário, era livre e levava as pessoas ao encontro com Deus. Ela mesma testemunhava que nesse processo de cura dos traumas que ela tinha tido na vida, foi muito importante a devoção que ela tinha à Virgem Maria. Já idosa, ela com praticamente 50 anos de vida religiosa, ela ficou muito doente, e foi uma doença longa que foi tirando as forças dela, foi trazendo dores para ela. Foi um momento muito doloroso, mas que ela também viveu com muita serenidade, com muita fé, com muita paciência. Muitas vezes ela, mesmo doente, gravemente enferma, ela colocava o sorriso no rosto e se ofertava como oblação por amor a Cristo, pela salvação das almas, pela igreja, pelas pessoas que pediam oração dela. E essa última purificação na vida dela, ela mesma testemunhou que foi
muito importante para a última conversão, para os últimos passos de santidade que ela precisava ter. Ela percebeu nesse tempo que ela ainda carregava algumas marcas negativas de todos aqueles anos de escravidão que ela teve. E nesse processo de cura, que ainda precisava ser vivido por ela, ela testemunha que Nossa Senhora também teve um papel muito importante e depois desse processo, já com o coração pobre, livre, feliz inteiramente, ela chegou a dizer que se ela pudesse se encontrar com os mercadores de escravos, com aqueles que a escravizaram, que a torturaram, ela se ajoelharia e beijaria as mãos de cada um deles, porque a partir de tudo aquilo que aconteceu, foi daquela forma que ela se tornou cristã, que ela conheceu Jesus Cristo. Certamente, se ela continuasse na tribo dela, ela nunca conheceria Jesus, nunca conheceria Maria. Por meio de todos aqueles sofrimentos, ela acabou, mesmo que por caminhos tortuosos, conhecendo Jesus e o Evangelho, conhecendo a Virgem Maria, conhecendo a Igreja, conhecendo os santos. Teve um caminho de salvação. Isso para nós é um grande testemunho. Ela, uma mulher tão sofrida, não assumiu o vitimismo como estilo de vida, pelo contrário, assumiu a misericórdia, o perdão, o amor, a caridade como estilo de vida, uma verdadeira liberdade, um coração realmente livre em Deus, nós podemos ver em Santa Josefina Baquita. E ela, depois desse processo de conversão, foi se preparando para uma morte santa e, nesse período, ela disse para as irmãs: vou devagar, passo a passo, porque levo 2 grandes malas. Numa vão os meus pecados e na outra, muito mais pesada, os méritos infinitos de Jesus. Quando chegar ao céu, abrirei as malas e direi a Deus: Pai eterno, agora podes julgar. E a São Pedro: fecha a porta, porque fico. Era a certeza de salvação depois dessa última purificação que ela recebeu. Um coração realmente despojado, realmente feliz. Baquita, sofredora, escravizada, foi feliz. Ela chegou a dizer que aquelas marcas que ela levou para o resto da vida, todas aquelas cicatrizes, foram um sinal para ela, como se ela tivesse se unido inteiramente ao crucificado, tivesse se unindo ao Cristo pela expiação dos pecados do mundo inteiro, inclusive daqueles que a fizeram sofrer. Uma mulher ressuscitada que carregava na sua própria carne marcas de cruz, que para ela significavam agora marcas de salvação. Uma mulher que, ao invés de se lamentar pela sua história de vida, abraçou essa história de vida e proclamou em Deus: essa história precisa ser uma história de salvação. E foi isso que, pela graça de Deus, ela conseguiu fazer com a sua história de vida. Depois de uma vida consumida, feliz no convento, com um sorriso que acompanhou o seu apostolado durante tantos anos, ela, depois de tanto sofrimento, mas com serenidade, ela de fato morreu, com as irmãs praticamente todas do convento perto dela, muito emocionadas, e as últimas palavras dela antes de morrer foram: Nossa Senhora. Depois faleceu. E isso era o dia 8 de fevereiro de 1947, por isso a memória litúrgica dela está no dia de hoje. No fim das contas, ela foi canonizada no ano 2000 pelo Papa São João Paulo II. E uma curiosidade, um dos milagres que fizeram parte, que foram catalogados no processo de beatificação e de canonização dela, foi um milagre acontecido com uma brasileira chamada Eva da Costa, da cidade de São Paulo, que no ano de 1992 recebeu uma cura milagrosa. Ela era diabética e tinha muitas feridas na perna. E era uma coisa que era considerada incurável. Então, a Eva da Costa pegou um santinho com a imagem de Santa Baquita e, pedindo a intercessão de Santa Josefina Baquita, ela passou esse santinho nas pernas e, em menos de 24 horas, ela ficou curada de todas essas feridas. Ficaram ainda algumas marquinhas, algumas cicatrizes, mas as feridas propriamente ditas deixaram de existir. Interessante, algo semelhante àquilo que aconteceu com a própria Josefina Baquita, que teve muitas marcas no corpo, muitas feridas, muitas chagas, e morreu com essas cicatrizes,
que não eram mais sinal de sofrimento ou de fracasso, mas sinal de salvação de uma vida que se uniu a Cristo crucificado e que por isso foi uma vida que ressuscitou. Nos inspiremos, e como não nos inspirarmos na vida dessa mulher que nos ensina a sermos verdadeiramente livres, verdadeiramente alegres, em dar a nossa vida, em ser resposta, em nos unir intimamente a Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. Como não sermos gratos a Ele? Como Josefina Baquita não seria grata a esse bom patrão, a esse bom Senhor que merece ser amado e que merece ser anunciado com a nossa vida e com o nosso testemunho de alegria? Santa Josefina Baquita, rogai por nós.